Porque para Deus nada será impossível. Diante disso, Maria disse: Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A palavra do Senhor nos confirma que nada é impossível para Ele. Mas Ele precisa de um passo, de uma única palavra. O eis-me aqui. Maria estava diante de uma situação impossível para ela. O Senhor ofereceu o favor dele. Nada é impossível para mim. Então ela entregou o eis-me aqui, Senhor, para que o impossível de Deus pudesse ser cumprido na vida dela. E hoje nós estamos desfrutando, porque através da vida dela, Jesus veio. Amém? Muito obrigada pela tua presença. Nós estamos iniciando o 5º episódio da UnityCast. E hoje a gente está com uma pessoa aqui muito especial. Mas antes de tudo, eu gostaria de te convidar para orar, para a gente poder iniciar esse programa. Amém? Senhor, nós louvamos o teu santo nome, te engrandecemos, Paizinho, porque só o Senhor é fiel, só o Senhor é justo, só o Senhor, Pai, é capaz de cumprir aquilo, Pai, que nós não podemos mais fazer. Só o Senhor é capaz de fazer e de alcançar lugares aonde nós não podemos alcançar, ó Pai. Por isso nós louvamos o teu santo nome, te engrandecemos e te convidamos, Senhor, para estar presente nesse lugar. Que a nossa vida aqui venha a ser curada, transformada, liberta, Senhor, através daquilo que o Senhor tem para liberar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome e te engrandecemos hoje e para sempre. Amém. Amém. Glórias a Jesus, glórias ao Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela foi indicada, ela foi uma indicação, ou seja, o testemunho dela alcançou lugares, né? Isso aí é muito importante. E a nossa querida Jo, do podcast, ela nos falou do testemunho dessa mulher de Deus, guerreira, e eu fiquei encantada. Logo depois nós entramos em contato e aqui estamos, para a glória do Senhor, que é a missionária Samila, minha irmã, minha querida, a paz do Senhor Jesus. A paz. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que prazer imenso te receber aqui. Prazer todo meu. É uma alegria. Pessoal, eu confesso que eu estou impactada. A gente conversou aqui um pouquinho antes. Eu já estou impactada, já estou sendo tocada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Através do testemunho dela, que vai ser incrível. Então, antes de tudo, eu vou pedir para que você pegue esse link, compartilha, comenta, curte e nos ajuda a enganjar o canal. Então você vai lá no YouTube, se você não é inscrito, eu peço para que você se inscreva e assine o sininho. Tem um sininho para você receber todas as nossas notificações. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e aí ele manda para mais pessoas. Nós somos um missionário de Jesus, então nos ajude com essa missão, ok? Missionária, Amém. Nos conta mais sobre você, nos apresenta aí quem é missionária. Apresento sim. Eu sou a missionária Samila, né? Samila Peixoto, da cidade de Conceição de Macabu. Nascida e criada lá. Minha infância foi toda lá. E a infância foi uma infância um pouco meia conturbada, né? Passei por um momento de muita rebeldia na minha juventude. Os meus pais, graças a Deus, eles sempre fizeram por mim aquilo que eles sempre puderam fazer. Mas sabe como é que é jovem? Você vê algo na vida de alguém, você quer adquirir aquilo. E às vezes também tinha assim, um pouco da dificuldade, um pouco da luta, né? Para poder a gente alcançar aquilo que a gente tanto queria. Mas eu era uma menina que sofria muito bullying na escola. E às vezes um pouco presa, eu me sentia presa. Aí pelo fato de me sentir presa foi onde começou. Sou presa demais, preciso da minha liberdade, preciso adquirir coisas melhores, que na minha visão na época era melhor. E eu comecei a usufruir de
de coisas já na minha juventude. Com 13 anos eu já comecei a ter um pouco da minha rebeldia, a ser malcriada, a usar o primeiro trago do cigarro aos meus 13 anos, sabe? E eu sempre me senti muito a ovelha negra, a ovelha negra da família, como se fosse a desprezada, como se fosse aquela que a pessoa via e quando olhavam para mim, no meu olhar, na minha visão, eu também já ouvi boatos, comentários, pessoas até dizer que eu não chegaria a lugar nenhum por causa da minha petulância, por causa da minha rebeldia, da minha desobediência. Então aquilo ali, as palavras que eram lançadas, eu acreditava muito. E aí comecei a matar a aula para encontrar o namorado da vez, para encontrar com amigas. E eu acabava também fugindo de casa para ir naqueles bailezinhos que tinha de lares em casa, aqueles encontros marcados de juventude, sabe? Sim. E a minha vida começou marcada desde aí, desde esse início dessa infância. Eu não me sentia bem, eu não me sentia bem comigo, não me sentia bem com amizade. Eu era muito zombada dentro da escola. Sim. Com amigos, me olhavam. Eu era muito magra. Aí, quando eu era muito magra, as pessoas zombavam muito de mim. Aqui, ó, era muito magra. Eu vestia várias calças compridas para tentar criar corpo. E hoje eu tô gorda. Mas eu era muito magra, então... Mas a minha primeira experiência foi aos 13 anos com cigarro. Sim. Mas antes disso, a sua infância com seus pais, seus irmãos... Você é filha de quantos irmãos? Eu tenho o meu irmão, meu irmão que hoje em dia não está mais entre nós, né? A minha infância com meu irmão foi uma infância também complicada, porque eu achava que ele podia tudo e eu não podia nada. E a gente tinha uma briga constante. Era só vocês dois? Na época era só nós dois, né? Depois surgiu um irmão, né? Fora do casamento, que até mora aqui na cidade de Macaé, que é o meu irmão. Coisa a gente vive muito bem, mas a minha infância com meu irmão criado dentro de casa não foi uma infância muito boa, porque a gente vivia brigando, a gente vivia nessa área de briga constante. Minha mãe separava muita briga entre eu e ele. Eu já tentei até matar meu irmão, já achei que eu tinha que matar ele. De tanta briga que tinha entre nós dois, eu achava que meu pai amava mais meu irmão. Eu achava que minha mãe amava mais meu irmão. Eu achava que eles tinham mais zelo por ele do que por mim. E isso tudo foi trazendo para mim também... Complexo de inferioridade. Isso daí. A necessidade de ser reconhecido. Isso daí. E isso foi... Cada dia mais, acaba que o inimigo, querendo ou não, vai gerando essa semente desde a infância, né? Espírito de infidelidade. Meu pai não gosta de mim como gosta do meu irmão. A minha mãe não gosta de mim como eu gosto do meu irmão. O meu irmão pode tudo, eu não posso nada. E desde a infância era tudo daquela forma ali, a criação. Mas o meu pai, ele o que ele fazia pelo meu irmão, ele fazia por mim, que eu falo financeiramente, né? De roupa, de aniversário, era tudo praticamente igual. Mas na minha visão lógica, pelo fato de ele ser uma pessoa mais liberal, tipo assim, o meu irmão poderia mais um pouco, então eu achava que o amor que ele tinha pelo meu irmão era maior do que o amor que ele tinha por mim. Menino, né? Na verdade, ele tinha zelo por você, né? Ele cuidava de você por você ser uma menina. E meu irmão também. E o pé de briga que eu tinha com meu irmão era, às vezes, quando a gente já chegou num nível maiorzinho, que ele também não deixava eu ficar perto de pessoas. Ele dizia que aqueles meninos não poderiam ficar perto, aí tinha aquela briga. E meu pai saía com a minha mãe e eu ficava de castigo, meu irmão ficava ali me vigiando de castigo, e eu tentando pular o muro, e ele ali firme comigo, me vigiando de castigo mesmo, sem me deixar sair. Era uma briga constante. Mas meu pai e a minha mãe, eles fizeram para mim o que pôde fazer. Mas eu também tive uma batalha muito grande com meu pai. A gente brigava muito. Eu e meu pai, a gente brigava por demais. Ele tinha algo comigo assim que eu era meio petulante, às vezes malcriada. Aí ele me chicotava e eu às vezes não aceitava muito. Eu acabava lançando sobre ele
coisas que não era para me lançar, entende? E aquilo ali foi me ferindo, foi me machucando, fui crescendo dessa forma, vendo situações e a minha vida com ele foi ficando mais difícil porque também eu fazia muita coisa errada, né? Eu roubava da minha avó para poder manter o viciozinho do cigarro já com os 13 anos de idade. Oh, meu Deus. Então, tipo assim, quando sumia um dinheiro, era eu mesmo. Então, tipo assim, mas eu nunca confessei que era eu. Eu confessei agora no livro, entendeu? Eu não confessava que era eu que roubava, eu não confessava que era eu que pegava, eu não confessava. E ali não tinha mais, eu não tinha mais o respeito do meu pai, eu não tinha mais o respeito da minha mãe. Eu cresci sem obter respeito do meu pai. Eu cresci sem obter respeito da minha mãe. Eu cresci com meu pai dizendo que vai crescer desse jeito aí, vai ficar desse jeito assim, entendeu? Mas eu sou fruto de uma oração, né? A minha tia, a irmã da minha mãe, que sempre orou muito por mim, e ela sempre me abraçava, ela era aquele abraço que eu precisava, sabe? Mesmo antes dela ser evangélica, porque ela não é evangélica de berço, né? Mesmo quando ela ainda bebia, quando ela era da macumba, ela me abraçava, entendeu? E ela dizia, sua tia tá aqui, ela me pegava, me trazia pra casa dela, aquilo foi dando uma quebrada na minha vida, mas na época ainda não foi o suficiente pra mim seguir o rumo que eu deveria seguir, sabe? Sim. Aí essa tia foi que apresentou o evangelho para você. E sua casa, sua família, seus pais não conheciam a Jesus? Não. Eles não conheciam a Jesus, eles não são evangélicos, eles não atendem para o evangelho. A minha tia, ela bebia muito junto com eles, saía com eles, mas ela conheceu o evangelho. Ela é uma mulher de oração, de consagração, e ela sempre ia muito na casa da minha mãe, e antes de ir para a consagração, sempre passava por lá, abençoava a casa, sempre muito animada. A minha tia era a tia ligada no 220. O que ela era antes de ser crente, ela continuou depois de crente. Aquele negócio de ser ligada no 220. E ela era desse jeito, muito eufórica, já chegava do portão gritando, cheguei! Vamos botar o feijão no fogo, e aquela alegria constante. E quando eu comecei a me envolver muito com as coisas erradas, ela era aquela que chegava. Eu vou te ver no evangélico, eu sou fruto da oração dela. Glória a Deus. Eu sou fruto. Ela saía da consagração e ela sempre passava lá e dizia, eu vou te ver ainda no evangelho. E ela era um abraço. Ela para mim é minha segunda mãe. Ela é minha segunda mãe, sempre orou. E outra, quando ela orava, na consagração dava pouca gente. E as pessoas que estavam com ela sempre diziam assim, ó, sua tia está orando por você. A sua tia está buscando por você. Mas eu já ouvi a pessoa dizer assim, diz para sua tia que não adianta mais orar não, que não tem jeito para a vida dela. Mas a minha tia sempre dizia, enquanto eu tiver com vida, o meu joelho vai estar prostrado para apresentar a vida da minha sobrinha na mão do Senhor. Porque ela ganhou o filho dela para Jesus, hoje o filho dela é pastor, porque os filhos dela também, alguns também foram envolvidos. Então ela ganhou o filho dela, aí tem os 2 filhos dela que ela ganhou, e dia consagração ela ganhava pessoas, então ela é uma pessoa de constante oração, então ela era uma pessoa que me abraçou mesmo, de verdade. Sim. Quando o mundo me rejeitou, ela me abraçou. Glória a Deus, Deus enviou, né? A Enviou. extensão dele nessa terra foi Enviou, sua tia. enviou. E como que foi essa entrada sua para o tráfico? Quando que você decidiu entrar para o tráfico? O que leva a gente para o tráfico, primeiramente, é o vício. Primeiro você experimenta. Pelo menos na minha questão, foi assim. Primeiro você experimenta. Primeiro eu comecei experimentando. Primeiro eu comecei pela maconha, né? Experimentei a maconha. Saía da escola, ia para um terreno baldio, usava maconha, mas a maconha não foi o suficiente para mim, não gerou aquilo que realmente eu queria. Porque a maconha não te dá adrenalina, e eu queria adrenalina. A maconha só me fazia mesmo comer e ficar com sono, então eu queria algo que me trouxesse adrenalina. Aí eu experimentei a cocaína.
experimentei a cocaína, e quando eu experimentei a cocaína foi o abismo. Porque um abismo puxa o outro abismo, né? Eu comecei pelo cigarro, aí foi a bebida, aí foi a maconha não surgiu o efeito que o meu corpo estava precisando, aí eu fui para cocaína. Mas antes de eu ir para o tráfico, ainda fiquei muito tempo só sendo uma usuária. Porque só sendo, indo para boca de fumo, comprando, cheirando, me envolvendo com pessoas que eram da boca, só para poder usar a droga, amigos meus indo para balada e cheirava. E eu entrei mesmo pro tráfico de drogas quando o pai do meu filho saiu de prisão. E aí a gente se reencontrou, né? Que aí tem aí essa etapa que eu tô pulando, que a gente se reencontrou. Sim, mas porque... o primeiro encontro foi aonde, então? Então, ele é o meu primeiro, ele foi a primeira pessoa da minha vida. Ele foi o meu primeiro relacionamento, que eu achei que eu tinha um relacionamento com ele, mas ele tinha um relacionamento comigo e com a torcida do Flamengo toda, do Botafogo, do Fluminense, ele tinha. Mas eu era muito novinha para ele, né? Eu era muito presa, não podia estar vivendo a vida que ele vivia. Então, nos momentos de oportunidade, eu tinha aquele relacionamento com ele. E eu me envolvi com ele, e tive as minhas bitocas com ele. Eu namorava ele, mas ele não me namorava, né? Era assim. E depois ele foi preso. Ele foi preso, ficou muitos anos preso. Aí você era novinha ainda? Aí eu já estava liberando umas 15 anos de idade, entendeu? Muito nova, 15 anos de idade, ele pegou e foi preso. Aí quando ele foi preso com meus 15 anos de idade, uns meses depois dos meus 15 anos, porque na minha festa de 15 anos, ele ainda participou ainda. Eu tive uma festa, porque eu fui na boca, meu pai não sabia disso não. Meu pai preparou uma festinha, não querendo preparar, porque eu já era rebelde, né? E eu fui na boca convidar os meninos da boca pra festa. Fui lá no morro. Vão todo mundo pra festa de 15 anos, deu você entender? Que doideira que era isso? E o meu esposo ficou preso anos. O meu esposo não, né? O cara que eu me relacionei. Namoradinho. Preso anos. E eu não poderia visitá-lo na presídio. Minha mãe nunca ia liberar isso. 15 anos. Aí foi onde eu me envolvi com o pai da minha filha. A mais velha, de 21 anos. Né? Eu me envolvi com ele com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, assim, eu me envolvi com ele. E fui logo, namorei ele uns 4, 5 anos, namorei mesmo, uns 5 anos. Quando eu completei 18 anos, eu engravidei da minha filha e ganhei ela com 19. Fiz de tudo para poder tirar minha filha, eu não queria ter essa criança de maneira... Porque no fundo eu tava com esse cara, nem eu sei nem porquê, na verdade. Porque eu tava com ele com o pensamento de um cara que tava preso, né? Ó a luta, a peleja da juventude. Mas eu tava ali cheirando, ele também era da boca, o pai da minha filha também, ó, o pé podre, dedo podre, também era da boca. Né, o ambiente puxa outro ambiente, verdade. E eu tava ali com ele, engravidei da minha filha e tal, fiquei com ele por um tempinho, até minha filha gerar uns 2 anos de idade, assim, mais ou menos. 1 ano e pouco de idade, quase 2, eu fiquei com o pai dela. Depois eu arrumei um emprego, mesmo viciado em cocaína, trabalhei numa prefeitura, tudo direitinho, e continuei no vício da cocaína. Eu trabalhava, às vezes, drogada. Eu ia trabalhar drogada. E, às vezes, perdia a hora, botei minha filha na creche, perdia a hora, às vezes, e eu ali drogada, totalmente drogada, trabalhando. Aí, o pai da minha filha, sinceramente, não gostava de pagar um aluguel, não era prestativo com a casa. Então eu vivi uma vida meio difícil com ele, até o ponto de eu pegar e voltar para a casa dos meus pais. Porque aí eu estava morando com ele. Aí eu voltei para a casa dos meus pais com a minha filha. E fui morar e fui trabalhar na prefeitura por esse período. Aí nesse período, quem é solto? É solto o menino da infância. Sim. Aí ele é solto, quando ele é solto, a gente decidiu casar, ele me procurou. Isso que ele me procurou, ele já queria algo realmente mais sério comigo. Ele foi um pai para minha filha. Ele foi um pai, ele já estava com outro pensamento de família, mas não de mudança de comportamento na área da droga, da área do vício. Esse daí continuava com ele, continuava comigo. Mas era um bom pai para minha filha,
um bom marido para mim também. Aí foi onde eu fui viver com ele. Aí quando eu fui viver com ele e engravidei do meu filho Luiz Felipe, e disso que eu engravidei do Luiz Felipe, depois que eu engravidei, a gente montamos um ponto de tráfico de drogas dentro da nossa casa. E ele trabalhava de carteira assinada e tudo mais, mas a gente tinha um ponto. Depois ele perdeu o emprego e a minha casa virou um ponto de tráfico. Eu ia no Rio buscar droga, carga, mangueira, arará, eu ia com ele, a gente trazia mochila de carga para dentro da cidade. A nossa casa, a minha casa era invadida por polícia, quebrava tudo, jogava tudo pro alto. E ali eu estava com meu filhinho pequeno, minha filha também, já com seus 5 aninhos de idade, mais ou menos. Eu me lembro que eu cheirava tanta cocaína, mas tanta cocaína, que uma vez, meu filho mais ou menos com seus 6 para 7 meses, a minha filha tinha ido para a escola, eu adormeci, a droga estava do lado do sofá que eu estava deitada, né? O meu filho acordou, pegou a droga e jogou a droga toda em cima dele, a cocaína. Que perigo. E eu comecei a entrar em desespero, achei que ele tinha comido aquilo tudo e vai dar uma overdose, vai morrer. Aí ali eu vi a mão de Deus. Eu cheirava cocaína ouvindo o louvor de Bruna Carla. Você acredita nisso? Acredito. Porque a minha alma pedia tanto socorro dentro daquela casa, que eu vivia naquela casa tão aprisionada. Era tanta opressão maligna que eu não cheirava ouvindo pagode. Eu não cheirava ouvindo funk. Eu cheirava ouvindo louvor. Porque eu pedia a Deus que a minha alma já não estava mais aguentando, sabe? Uma vez eu fui chamada na escola para minha filha e a diretora falou assim: a sua filha vai perder de ano e ela não vai perder de ano por conta que ela é uma má aluna, não. Ela é a melhor aluna da sala, mas ela vai perder de ano porque ela está faltando muito. Porque às vezes eu não conseguia dar conta de levar minha filha para a escola e minha filha ia lá, faltava aula. E aquilo trouxe uma culpa tão grande dentro de mim, sabe? Minha filha tá perdendo não porque ela não é capaz, porque a capacidade de passar ela tinha, mas ela tá perdendo porque eu fui mais responsável. E aquilo mexia comigo. Mas a droga, quanto mais você consome, mais você quer. Eu cheirava o meu corpo, eu sentia cheiro de droga, sabe? A droga consumia minha mente. Eu via coisa onde não existia, sabe? A situação era muito, muito precária. É onde metia lá na boca onde que era a minha casa, e ela olhava a situação, ela olhava a casa toda suja, ela olhava binga de cigarro pelo chão, ponta de cocaína coisa de cocaína pelo chão, e ela dizia: eu vou te ver pregando o evangelho. Ela não via batendo, ela não via julgando, ela não via criticando, ela via: Deus vai te salvar de toda essa cocaína que você vive, de todo esse mal que você vive, Deus ele vai te salvar. E ela foi uma porta de escape para minha vida naquele momento todo que eu estava passando. Todo. Uau, Samira. A culpa também aí começou a te consumir. Me consumiu muito, a culpa me consumia muito. Eu me sentia muito culpada pelo meu filho, pela minha filha. Mas também não conseguia sair dessa estagnação, não conseguia sair do lugar. Deus me deu várias oportunidades de sair. Deus me deu a oportunidade. Invadiu a casa várias vezes, me deu oportunidade. Tinha época que Deus ele me dava tanta oportunidade que eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Que eu não estou conseguindo sair dessa vida. Não estou conseguindo sair de tudo. Eu procurava ir em um culto. Fui em um culto. E Deus usou um pastor para falar comigo assim: olha, Deus tem uma obra muito linda na sua vida. E vai ser necessário você sair. Porque ou você sai ou você morre. Ou você sai ou você morre. E foi quando aconteceu uma situação na minha casa, a última vez que a polícia invadiu. Um rapaz que estava lá com a gente, lá cheirando tudo mais, tinha umas 2 pessoas lá cheirando com a gente. O cara estava no portão da minha casa, a minha casa era de telha. Ele jogou a arma para avisar que a polícia estava chegando. Quando ele jogou a arma, o meu quarto ficava de frente para a beirada da rua. A arma caiu exatamente onde meus 2 filhos estavam sentados na cama.
Meu Deus. Caiu no meio, certo. E eu saí correndo para ver onde estavam meus filhos, para poder ver onde estava a arma. E a arma estava no meio, a ponto da minha filha pegar, o meu filho pegar, a arma carregada e um atirar no outro. Meu Deus. Ali eu vi claramente que chegou a hora da minha mudança. Que chegou a hora de eu realmente tomar um rumo da minha vida, entendeu? E a polícia chegou, revistou tudo. Pegou, levou o meu esposo preso, né? Levou o Felipe preso. De novo. Levou ele preso, levou os outros rapazes presos que estavam com ele, mas não me levou. Ali eu vi a mão de Deus comigo, porque quando você entra numa casa que você é responsável pela casa, geralmente leva marido, leva esposa, leva todo mundo. Mas não me levou. E eu abracei os meus filhos e, cara, a polícia não me levou. E nisso daí eu peguei, me mantive firme, uma amiga minha me chamou, vamos no culto. E nisso que eu fui no culto, o pastor mais uma vez falou comigo assim, olha, chegou a tua hora. Mesmo assim, não estava ainda querendo me render, né? Mesmo aquilo tudo. Eu ia para a igreja com dentro do meu bolso tinha cocaína. Eu levava cocaína dentro do bolso quando eu ia para os cultos. Aí eu passei para os cultos, fui indo para os cultos e meu marido preso. E teve um culto que eu fui, que não foi na igreja que eu estava frequentando, indo visitar. O pastor foi visitar uma outra igreja, foi com ele. Nisso veio um pastor lá do Rio, de São Paulo, não sei pregar, nunca me viu na vida. É assim que Deus faz. Nunca me viu na vida, ele trouxe uma palavra que eu falei, meu Deus, é hoje. Foi até engraçado, porque o pastor que eu estava indo visitar, que eu estava indo frequentemente, ele estava lá. Aí quando o pastor falou assim, quem é que quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mão. E ele disse, logo você com cara de crente, isso, meu filho, é só a cara, mas não sou crente. Uau. Eu quero aceitar Jesus, ele. Então tá bom, vamos aceitar Jesus. Aí eu automaticamente, mas eu quero ficar na igreja desse pastor aqui, ó. Que era o pastor que eu estava indo frequentar, que é o meu pastor de hoje, presidente. Aí ele disse, olha, quando eu voltar aqui, eu quero vê-la transformada, liberta. E foi um divisor de águas para minha vida. Eu aceitei, agora chega o processo da libertação, né? Sim. Da cocaína, cigarro, então, meu Deus do céu, eu fumava 3 carteiras por dia. Meu Deus. 3 carteiras. Um no outro. Ficava nervosa de cigarro, bebida cigarro, me estressava de cigarro, tudo era cigarro. Eu fumava 2 carteiras, 3 carteiras de cigarro por dia. Eu acho que eu não tinha nem mais, assim, meu Deus, acho que eu não tenho nem mais pulmão de tanto cigarro que eu fumo. Não é só pulmão, paladar. Tudo. Olfato, tudo. Aí, quando eu fui a Campos levar os pertences do meu marido lá, né? Aí eu peguei e fui. Já estava no procedimento, o pastor já tinha me colocado para orar, já tinha me colocado para jejuar, já tinha me colocado para ler a palavra. E eu já estava me purificando já das drogas, já estava saindo das drogas, tudo direitinho. Aí eu peguei e fui lá. Porém, eu fui sem dinheiro. Eu fui só com aquele cartão Rio Card, não tem? Sim. Aí quando eu cheguei lá, eu passei o Rio Card de Macabu direto para Campos, na época que tinha. O Rio Card passou tranquilamente. Na volta, o Rio Card não queria passar. Acabou, não tinha mais limite, eu não sabia, porque era emprestado. E eu não tinha R$1. Não tinha R$1, mas pensa naquela chuva, naquela tempestade, naquela chuva toda que estava lá em Campos, eu não sabia o que fazer já de noite dentro da rodoviária de Campos. Aí o que eu peguei e fiz? Eu pedi o cara do ônibus para me levar até o trevo, que uma amiga minha está ali me esperando e ia pagar. Ele não quis me levar. Aí a minha amiga, vê esse carro de lotação, se tem alguém de lotação que te traz. Aí eu falei aqui, Senhor, se tu me tirar daqui, eu nunca mais boto um cigarro na boca. Nunca mais eu coloco um cigarro na boca se o Senhor me tirar daqui desse lugar. Me arrumar uma condução. Fui lá e falei com o cara leva sim. E nisso que ele falou que ele me leva, eu tinha 50 centavos dentro da minha bolsa. O que eu fiz? Porque eu falei assim, se eu fumar, o Senhor pode tirar minha vida. Foi o voto diante de Deus. Senhor, se eu botar um cigarro na boca, o Senhor pode tirar a minha vida aqui agora. Eu fui lá, depois que ele falou que me levava, eu peguei 50 centavos, a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Comprar o cigarro.
Quando eu peguei o isqueiro para acender, eu lembrei do voto. Eita, Jeová. Oh, meu Deus. Quando eu lembrei do voto, eu joguei o cigarro no chão e falei, nunca mais eu fumo. Não botei nem na boca, não cheguei nem a colocar na boca. O carro me trouxe, eu tive uma experiência tão real com Deus, naquele momento, uma experiência muito grande, porque eu cheirava o meu corpo, sentia cheiro de cigarro, o Senhor viu tanto a minha sinceridade com Ele naquele dia, que Ele me tirou, Ele me permitiu sair do vício do cigarro. Glória a Deus. E Ele me permitiu sair do vício da cocaína de uma forma que não foi fácil. Dentro de casa, as pessoas me chamavam e eu tinha que falar que eu não estava em casa. Porque as pessoas da boca iam lá me chamar, eu tinha que falar que eu não estava em casa. As coisas, eu sentia cheiro de cocaína, de cigarro no corpo. Eu cheguei a 110 quilos. Agora eu dei mais uma emagrecida por causa da abstinência. Na época, eu era desse tamanho, eu cheguei a engordar a uns 30, 40 quilos, porque eu comia, eu troquei o cigarro, cocaína por comida, por alimento. Né? Eu substituí. Naquele momento, para mim foi ótimo, prazeroso, né? Porque eu saí de um vício e aquilo foi... Deus foi trabalhando, mas não foi fácil. Foi um período de, Mas eu não precisei de remédio, não precisei ser internada, não precisei tomar remédio nenhum. Jesus foi meu remédio. Uhum. E Ele tem sido até hoje Glória a Deus. o meu remédio. Glória a Jesus. Ele é perfeito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu conheci a verdadeira verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu era uma improvável. Se eu te falar lá naquela cidade, eu era mal falada até não querer mais. É assim que Deus faz. Eu era muito mal falada na cidade. As pessoas me olhavam, lá vai, viciada, maconheira. Lá vai. Eu era muito mal falada. Eu era uma improvável mesmo. E Deus, Ele me honrou. Ele está me honrando dentro da minha cidade. Aleluia. Dentro da minha cidade. Glória a Deus. Deus restaurou a minha vida, restaurou o meu casamento, né? Aí, essa foi a primeira experiência que você teve com o Senhor, assim, que te arrebatou. Sim. E aí você não teve recaída de se afastar? Não, nunca me afastei. Uau. Depois Porque é muito difícil. Uma pessoa nesse cenário... Eu conheço alguns que vai e volta, até o Senhor pegar e firmar as raízes. Nunca. Porque é muito difícil. Já aconteceu de antes de eu aceitar Jesus, de eu ficar, vai na igreja, aí estende, volta, esse negócio assim, quando era da boca de fumo mesmo. Que eu não levava as coisas sérias, ia na emoção, aquelas coisas todas, hoje tava, amanhã não tava, hoje ia pro culto, amanhã não ia pro culto. Aquelas emoções, mas quando realmente eu decidi aceitar Jesus, que o período do meu vício para me ser liberta, nunca mais retrocedi. 14 anos, nunca mais retrocedi. Passei por tudo nesse período desses 14 anos. Tudo que você imaginar, eu passei nesse período aí para estar aqui hoje. Aí você já conheceu Jesus e seu marido, até então seu marido estava preso. Ele foi solto. Sim. E aí, como que ele recebeu uma nova esposa, né? Uma nova Samila. Eu visitava ele no presídio 1 ano e pouco, porque ele ficou lá, eu fiquei visitando com ele crente. Sim. E eu expliquei pra ele que a minha vida estava mudando, que eu não queria mais essa vida pra mim. E ele concordou com tudo aquilo. Ele saiu, ele casou comigo no papel. Ele me deu essa oportunidade de casar pra eu poder tomar ceia, essas coisas todas, pra mim se consertar. E o meu pai, que nunca tinha me dado, ele falava que ele nunca ia me dar a casa de cima, só quando ele morresse, né? Porque ele tem uma casa aqui em cima da casa dele. Então, naquela época da minha doideira, ele falou comigo, essa casa aqui, meu filho, só depois que eu morrer. Que aí não tem jeito, vai ser como herança pra você, ou quando a sua mãe morrer, vai ser assim. O meu pai foi pegando a confiança em mim, porque aí eu fui... ele viu que eu me libertei, que eu estava lá, me transformada, me deu a casa de cima para eu poder morar. Aí o meu esposo saiu do presídio, foi lá morar na casa de cima, a gente foi morar com contrapisos, sem contrapiso, no tijolo, sem janela. Só tinha mesmo a laje e a janela era tudo lençol. Meu Deus. Só o esqueleto da casa. Só o esqueleto da casa. Banheiro eu tinha que ir lá embaixo, comer eu tinha que ir lá embaixo na casa da minha mãe, dormir e assistir as coisas, a gente ficava lá em cima. Lá em cima e ele ficou mais ou menos quase 1 ano solto depois que ele casou comigo, indo na igreja direitinho, saía em um lugar, em outro e tal.
Ele teve alguma experiência com Deus nesse tempo? Ele ia para os cultos, ele jejuou. Ele jejuou, mas ele ainda tinha o vício do cigarro, ele não conseguiu ainda, estava nesse procedimento. O que aconteceu foi que ele perdeu a vida dele, mataram ele, né? Lá no bairro onde que eu moro mesmo. Eu acredito que aquilo que Deus... Porque foi o seguinte, Deus liberou uma palavra sobre ele também no culto. Que se ele não se consertasse da forma que Deus queria... Um pastor até daqui de Macaé falou com ele, eu vejo uma poça de sangue, você em volta de uma poça de sangue. Meu Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Deus, antes de permitir acontecer, Deus despertou ele. E Deus usou uma missionária no meio da rua para falar comigo e com ele. E falou assim, olha, o meu Deus não vai permitir que ela volte naquele presídio mais. Ou você se conserta ou você desce a sepultura. Antes do juízo vem a misericórdia. Tem Deus, então... Falou. Eu orava, eu acordava, eu ungia ele, eu consagrava ele, eu falava com ele, mas eu não tinha visão de nada que estava acontecendo, assim. Eu acredito que se estava acontecendo, ele não queria me prejudicar. E Deus te guardou. Eu acredito também. Porque eu estava nova convertida, querendo ou não, era um aninho, quase 2 anos de conversão. E a sinceridade do seu coração diante do Senhor, o Senhor preferiu te resguardar disso. Exatamente. Aí, filha, quando mataram ele, eu falei, eu vou seguir a minha vida, fui seguir a minha vida. Doeu, foi o da juventude, foi o pai do meu filho era muito agarrado com ele. A minha filha era muito, porque não era pai de sangue, mas ele era uma criança brincalhona, que todas as crianças davam bem com ele, tudo assim, mas infelizmente tinha marca, né? Tinha as marcas que, quando você está 100%, Deus, ele te guarda, ele te livra, ele faz tudo. Mas chega um momento que Deus, ele te guarda até certo tipo de momento. Depois daquele momento ali você vê. Deus vê que a pessoa acha que não quer mudança, não quer transformação. E o Senhor avisa, né? Avisa, tudo ele avisa. E sem contar a portinha ali que o Espírito Santo fica ali, ó, batendo. Exatamente. Tá errado, não faz isso, eu não quero isso pra você, eu tenho outros planos pra tua vida. Essa ali, ó. Exatamente. Esse baterzinho na porta que o Espírito Santo fica e muitas das vezes a gente ignora, né? Exatamente. Aí foi onde eu fiquei 1 ano e pouco viúva, né? Continuei fazendo a obra do Senhor, continuei adorando ao Senhor. Aí algumas amigas me levaram para viajar, fui para Saquarema fazer a obra. Legal. Fui lá para a casa de algumas irmãs lá. Tinha umas irmãs de outro ministério que, quando eu perdi o meu marido, elas entraram dentro do quarto da minha mãe, que eu fiquei um período na casa da minha mãe embaixo, né? E elas entraram dentro do quarto com bandeira na mão. E gritando, mulher, quem te chamou foi Deus. Aí houve um mover espiritual dentro de um quarto. A Michelle, eu vou mandar depois isso para ela, hoje ela mora em Saquarema. E ela entrou dentro da minha casa, ela, mulher, quem te chamou foi Deus, junto com outras mulheres. E aonde que era para ser um lugar de luto, foi um lugar de Pentecoste. Uau! Meu Deus, só chega, me arrepia. Só eu imaginar. E eu levantei dali com um fervor espiritual. E ela dizia, sai desse remédio. Meu Deus, Calamandará, sébia. Sai desse remédio, sai dessa cama, se levanta. E houve um mover que a minha mãe não estava entendendo, porque quem não é espiritual não vai entender, sabe? E aquele mover gostoso, ela levanta, nós vamos fazer a obra, vamos embora para Saquarema, já o carro vai esperar a gente em tal lugar, arruma tua mala. E minha mãe, tadinha, ajeitou dinheiro, o outro tio ajeitou dinheiro, ajeitou uma coisa, eu ganhei roupa, ganhei Bíblia nova, olha, fui ganhando as coisas e peguei e fui. E aquilo ali foi uma distração para minha vida. Um refrigério para sua alma. Um refrigério para minha alma. E Deus foi abençoando a minha vida, a minha casa, os meus filhos. E depois eu vim trabalhar em Macaé também, aqui varrendo rua. Trabalhei em Macaé, varrendo rua. Aí Deus foi lá e colocou no coração do meu pastor, colocar ela para limpar a igreja. E eu comecei limpando a igreja, eu limpar a igreja foi trazendo um refrigério para mim também, sabe? Comecei nesse trabalhar de limpar a igreja, limpando a igreja, aquilo foi trabalhando muito. Glória a Deus. E aí esse processo de cura, depois da perda do seu marido? Aí veio o meu esposo, né, meu futuro esposo, meu esposo de atual. Sim. E como foi esse encontro? Engraçado. Esse entendimento de que ele era o que o Senhor tinha preparado para você? Conheço ele há muitos anos. Muita coisa. Congregando com ele dentro da igreja. Você acredita que eu aqui em Macaé, varrendo rua, um bêbado chegou para mim e falou bem assim, um bêbado afastado,
falou assim pra mim: o seu varão tá mais perto de você que você imagina. Eita. E ele tinha ele tinha um negócio de área emocional, porque ele também, a mulher dele abandonou ele com os filhos, ele ficou sozinho, morando com a mãe, ele também passou um momento muito difícil, relacionamentos que não davam certo, e ele teve muito relacionamento que não deu certo. Ele me procurava às vezes para pedir conselho. Ele ia na minha casa para me pedir conselho dos relacionamentos dele. Às vezes eu aconselhava ele, às vezes não dava certo o relacionamento. Aí nós fomos se conhecendo, assim, se conhecendo para outra área, porque a gente já se conhecia há muito tempo. Porque a gente foi criado lá na Rod, assim, eu fui criado ali na Rod, ele era dele também, da Rod, onde a gente morava ali. E a gente foi se conhecendo, ele foi lá conversando comigo, ele foi falando da vida dele. Aí o pastor até falou com ele assim: cara, por que você não... Poxa, em vez de ficar sofrendo por outras vidas, não junta o útil ao agradável, leva para jantar. Mas eu peguei ele num momento muito difícil também, processo de cura também. Processo de cura, desempregado. Eu peguei, ele ficou desempregado por um tempo, com filhos, e ele naquela luta também. Ele é ele é hoje na minha vida um cara que Deus colocou mesmo para me ajudar em muito. Glória a Deus. Ele é um incentivador, investidor. Ele é um investidor. Eu louvo a Deus pela vida dele. Deus me proporcionou um casamento abençoado. O meu varão, a gente começou a orar e oramos pouco. Foi coisa de 6 meses, 8 meses, assim, mais ou menos. E com 1 ano a gente já casou. A gente foi lá e botou um papel para correr, casamos. E estamos aí há 7 anos. Glória a Deus. Casados. Que lindo. Casados, né? E tivemos nossa filha. Aí tem a história da Radassa. Aí é outro processo. Aí é outro processo. Mas antes eu queria dizer o quanto que é importante o homem preparar o ambiente para que a mulher floresça. Né? Como que é importante a gente casar com uma pessoa de Deus, um homem de Deus, para que floresça, para que a mulher floresça, para que o homem floresça naquilo que o Senhor chamou, porque um auxilia o outro, um ajuda o outro, exatamente, um puxa o outro quando está difícil, quando está pesado, e é assim que deve ser, um relacionamento no Senhor, é assim que deve funcionar. Ele é um grande incentivador, grande, tanto na área ministerial, para pregar o evangelho. Ele tá ali comigo, vai estudar, você tem que estudar. Glória a Deus. Vai fazer um curso de teologia, ele é um grande incentivador. Ele é o meu maior incentivador. Hoje eu olho para ele, estava me mandando mensagem, já entrou? Eu disse, não, vou entrar. Ele, que Deus te abençoe, eu estou aqui torcendo por você. Aleluia, glória então, a Deus. Deus implantou ele na minha vida de uma forma muito grande, louva a Deus. Nós construímos o amor, porque eu acredito que nós não casando se amamos, se amando um ao outro. Eu acredito que nós construímos um amor. E esse respeito, amor, né? com respeito. Até porque a história de vida de vocês traz muitos bloqueios. Sim, sim. E aí é só no Senhor mesmo que vai... Eu fiquei bloqueado e ele também ficou bloqueado. Porque ele levou tanta decepção que ele achou que ele ficou preso com o meu relacionamento com ele em algumas áreas. E agora não, agora ele já está mais solto. Glória a Deus. Agora é um relacionamento, graças a Deus, saudável. Não vou dizer que nós não passamos por um momento difícil que nós passamos, Sim. mas graças a Deus superamos todos os momentos difíceis com a glória de Deus. Glória a Deus. Aí você se casa e aí os dois são empenhados na obra e aí você tem uma surpresa, que é a gestação. Engravidei na lua de mel. Uau! Eu engravidei na lua de mel e foi uma loucura, porque eu disse, caramba, gente, eu não imaginaria que eu iria engravidar assim tão rápido. E veio aquela irmã passando muito mal na gravidez, aí descobri que era uma menina, fiz tudo aquilo que eu não consegui fazer com os meus 2 filhos, né? Que foi um ensaio fotográfico, que era o meu sonho, eu consegui fazer. Veio uma menina, aquilo que eu queria, o nome dela era Radassa. E fizemos a festa de 1 ano da menina.
E ela era a nossa alegria da casa, a alegria dos meninos, das crianças, era a nossa alegria. E a Radassa veio como uma luz e também veio como uma cura e uma salvação para nossa casa. Mas depois de 1 ano de idade, onde nós fizemos uma festa que a gente queria fazer para ela também, um ensaio fotográfico que a gente queria fazer com ela também, passou-se quase 1 mês depois da festa dela, houve um acidente doméstico com a minha filha e nós a perdemos. Eu não falo que hoje nós já perdemos, eu falo que hoje nós a ganhamos, né? A gente ganhou, ela veio, fez o propósito dela sobre a terra e foi morar com aquele que me entregou e aquele que me tirou. Ele me deu e ele me pegou de volta. E foi um momento difícil pra gente. E como que foi esse acidente? Como que aconteceu? Então, o acidente foi... Deus falou algo com você antes do acidente? Nunca. Deus nunca falou nada comigo relacionado... Porque tem coisa que Deus desperta, né? Mas eu acredito que se Ele desperta, eu cuido, eu vou ter que... Eu vou ficar mais atenta ainda e vou tentar impedir aquilo que Ele já queria permitir. Até mesmo orando, né? Até mesmo orando. Chorando, porque não tem oração de um filho que o Senhor... Entendeu? Se eu desperto ela, eu vou interferir no projeto que eu tenho na vida dela. E eu comecei... A gente veio de um churrasco, de um almoço, de domingo, de familiar, e chegamos em casa. A gente tinha passado para fazer uma oração também, na casa de uma amiga. Chegamos em casa para se ajeitar, para ir para o culto, adorar o Senhor. E meu esposo, né, ela era muito agarrada com meu esposo. E naquela época a gente não tinha televisão de LED, né, aquela televisão fininha, a gente tinha mais aquela televisão grande, enorme. E a caixote. A gente tinha aquela televisão caixote. E meu esposo foi lá e colocou em cima da televisão o celular dele. E para carregar, para a gente poder ir pro culto. E eu falei assim, vou passar a roupa da Radassa, vou passar a sua roupa, né? E ela, porque o meu quarto é aqui, o quarto dos meninos é aqui, e aqui é a sala. Então uma coisa que intermedia a outra. Então, tipo, foi uma coisa de muito... Tipo assim... Não tinha, uma coisa de um piscar de olho. Ele saiu e ela pernodava pela casa toda, porque a casa... Ela entrou no quarto, quando ela entrou no quarto, foi coisa de 1 minuto. A gente escutou um barulho, quando a gente foi ver, a televisão estava em cima dela. Meu Deus. E ela saiu respirando. Levamos ela para o hospital, eu não consegui ir, momento algum, para o hospital com ela, porque ela foi transferida, eu desmaiei, passei mal. Meu pastor depois me pegou, me trouxe para casa. Uma amiga minha, Crislane, que acompanhou meu esposo para o hospital. Ela que viu, ela que viu junto com ele, ela que ficou dando notícia. Eu cheguei em casa quebrando tudo. Eu cheguei em casa jogando cadeira pro alto, cheguei em casa desnorteada, dobrei o joelho, orei ao Senhor, pedi a Deus, cura minha filha, traz minha filha para casa. Minha filha, ela não era impedimento para a obra, traz. Mas quando eu fiz um propósito 5 minutos antes, da meia-noite, Senhor, eu vou entrar num jejum, para o Senhor salvar a minha filha e trazer ela de volta. Quando deu meia-noite, ligam para mim, para dar a resposta que ela não tinha sobrevivido, que ela tinha morrido, que ela tinha falecido. Eu não acreditava, de jeito nenhum. Minha filha chegou em casa, eu velei ela na casa da minha mãe, embaixo na sala. A minha filha chegou em casa, um anjo, e eu cantando para ela ali na sala. E eu não conseguia acreditar de jeito nenhum que minha filha tinha morrido, não conseguia acreditar. E eu pegava a boneca da minha filha e eu dava de mamar para a boneca da minha filha. O meu marido já estava ficando doido comigo. Não sei o que eu vou fazer com ela, porque ela só vive com essa boneca no colo. E eu deitava e a boneca tinha que estar comigo. Eu ia para a igreja e a boneca tinha que ir comigo para a igreja enrolada numa manta. Porque eu via minha filha naquela boneca, sabe? Eu pegava uma madeira, eu dava para ela, eu fazia tudo isso dentro da igreja, fazia tudo isso em casa, até alguém tirar a boneca de mim.
Hoje eu olho para a foto da minha filha, eu sinto muita saudade dela. Muita saudade dela. Mas eu não sinto aquela dor, sabe? Eu sinto saudade, porque pensa numa criança, que eu vou te falar uma coisa pra você. Ela me deixava de cabelo branco de inteligência. Ela era muito inteligente mesmo, e ela deixou esse ritmo de saudade. Tem vídeo dela que eu olho pra ela, meu Deus do céu. Eu acho que tem hora que eu olho, eu acho que Deus me deu até um livramento. Porque eu acho que talvez se ela crescesse, porque se ela crescesse no ritmo que ela estava ali, meu Deus do céu, eu acho que ela ia me dar um pouco de trabalho. Ela ia me dar um pouco de trabalho, entendeu? Mas Deus, ele é perfeito em tudo. Em tudo que faz. Em tudo que faz, ele é perfeito. Doeu muito, muito mesmo, muito demais. A Radassa era a luz da nossa casa. As crianças tiveram problema na escola, dificuldade no estudo por conta da situação da Radassa. E eu era uma pessoa que... Qualquer pessoa que postasse foto dela ficava revoltada. Não quero que poste, não vai postar. Falava até que ia para a justiça e tal, porque eu estava num nível de revolta tão grande com Deus, sabe? Até eu entender o que ele realmente queria fazer na minha vida. Mas nesse período de revolta, você parou, você paralisou na fé? Não. Você retrocedeu? Não. Pensou em retroceder em alguma coisa? Todo o período da luta eu passei dentro da igreja em oração. Eu não retrocedi, não abandonei a fé. Eu tive meu período, sim, de revolta, de tristeza, mas eu não abandonei a fé. Estava no culto de segunda a segunda, onde eu podia estar, eu estava. Ia por quarto, era opressão. Saía por quarto, era culto. E eu também tive muitas amigas que não me deixaram ficar paradas, sempre estavam comigo na minha casa, sempre estavam tentando me reanimar, sempre estavam fazendo oração na minha casa. E esse período todo, eu não abandonei a fé. Eu fiquei ali... Porque quando eu aceitei Jesus e falei com ele que nada iria interferir aquilo que eu queria na minha vida relacionada ao meu relacionamento com ele. Então, eu queria ele, independente se eu perdesse ou não. Então, quando eu aceitei Jesus, eu te quero. Então, o inimigo, eu acredito que ele ficou viúva, agora ela para. E eu falei, agora eu não paro, porque eu não aceitei Jesus por causa do meu marido. E eu também não permaneci por causa da minha filha. Eu aceitei Jesus porque ele é. Porque ele pode, que ele tem todo o poder, porque ele morreu na cruz por mim, porque ele me libertou, porque ele me salvou. Então a minha filha, ela morreu, mas ela está na glória. Então eu vou batalhar na terra, tudo que eu puder batalhar para me encontrar com ela na glória, entende? Então eu não aceitei Jesus por causa de homem, eu não aceitei Jesus por causa de filhos, eu não aceitei Jesus por causa de coisas físicas, eu aceitei porque ele é o único consumidor da minha alma, é ele que pode, é ele que faz, porque eu entendi que eu não vivo sem ele, eu entendi que eu não posso sem ele, eu entendi que eu não caminho sem ele. Então eu poderia ter perdido irmão, perdi a minha tia, que depois com um período o câncer levou a minha tia embora, eu perdi a minha filha, mas eu não perdi a fé. Sabe, a fé. Eu tive decepções, eu tive muitas coisas, eu passei na minha vida, mas eu agarrei que ele é o dono de tudo, é ele que pode tudo, e por ele, para ele, são todas as coisas. Ele dá vida, ele tira a vida. Quando eu leio a história de Jó, no velório da minha filha, eu cantei o louvor de Jó, canta o louvor de Jó para mim, canta esse louvor de Midian Lima, bota esse louvor que Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vai doer, mas vai sarar. Vou passar pelo vale da sombra da morte, mas vou sobreviver. A depressão pode querer me atingir, mas não vai me matar, porque as coisas vêm para tentar te matar. Mas quem é que vence em mim? Quem venceu em mim foi a minha fé, não foi a depressão, não foi o luto, não foi nada disso. Então hoje eu vivo a fé que ele me permitiu viver. Uau.
A fé que ele me permitiu viver. Então, às vezes, você é forte. Não, eu não sou forte. Forte é quem está em mim. Quando você não abandona quem está em você, que é Cristo, quando você não abandona a tua fé, ele sobressai. Ele sobressai na depressão. Ele sobressai no luto. Ele sobressai em tudo que você vive. E quando eu comecei a pregoar o evangelho, eu ia pregoar o evangelho, eu ia para o culto. Tem gente que deixa de ir para o culto porque não tem uma roupa. Tem gente que deixa de ir para o culto porque não tem um calçado. Eu vivi a minha vida durante muito tempo indo com a mesma roupa para festividade de igreja, com o sapato pocado, devo você entender? Isso nunca me fez. Hoje eu estou vivendo o que eu vivo aqui hoje, o que eu visto aqui hoje foi uma promessa de 10 anos atrás. Entendeu? Então, se eu tenho roupa, eu vou. Se eu não tenho roupa, eu vou a si mesmo. Se Deus me permitiu viver o luto, eu estou a si mesmo. Entendeu? Então, as pessoas estão abandonando Cristo por pouca coisa. Tipo assim, é pouca coisa o luto. Não é que estou dizendo que o luto é pouca coisa. Estou querendo dizer para você que ele é o dono. Se você aceitou Jesus por ele, então o seu caminho é dele. Então, se ele permite que algumas coisas acontecem no seu caminho, então a gente tem que aceitar aquilo que ele permite. Então, demorei a aceitar, mas quando eu aceitei, também as coisas começaram a mudar. É parar de olhar para nossa dor Isso. e olhar para Cristo. E olhar para Cristo. Aí a dor se torna propósito. Uau. Entendeu? Aí a dor se tornou propósito, aí a dor se tornou um grupo, a dor se tornou um evento, a dor se tornou um livro, a dor se tornou levantar mulheres, ter projeto de mulheres, ter evento de mulheres. Então, quando Deus falou comigo, Deus falou comigo no meu quarto depois, foi necessário a tua filha morrer para renascer outras pessoas. Às vezes até eu entender que foi necessário a minha filha morrer, aí às vezes eu me perguntava, ele escolheu a Radassa, mas por que ele escolheu a Radassa? Porque a Radassa está salva. E eu nunca ia poder me questionar, porque a minha filha hoje ainda não é evangélica. O meu filho também já tem um entendimento e não é evangélico. Tinha, sei lá, seus 10 anos, 12 anos, mais ou menos 11 anos, quando ela morreu. Então, tipo assim, talvez se é com eles, talvez a situação fique depois, será que se converte, será que vai pro céu? Será que foi morar com Cristo? Mas ela, eu sei qual é o caminho dela, ela tinha 1 ano e 2 meses. Então ela foi pro céu, ela tá na glória. E eu creio, tenho fé que eu batalho, que eu vou encontrar com ela quando Jesus voltar para buscar a igreja. Uau, lindo. Com certeza, iremos. Iremos. E como que foi que você entendeu, eu estou curada? Eu entendi quando eu estou curada, quando eu olhava para ela e não tinha mais dor. Porque quando eu olhava para a foto, eu tinha dor. Eu entendi que eu não estava curada quando eu tocava no assunto, quando as pessoas tocavam no assunto, aquilo não me remoía mais o meu sentimental. O meu emocional me abalava mais. Tinha gente que tocava no assunto, parava na rua, falava alguma coisa, tocava e aquilo me mexia. Quando passou a não me mexer mais de forma de ferir, de doer, mexe como? Mexe com saudade, mexe de eu estar emocionada às vezes de dizer eu estou curada, eu estou transformada, mexe de entendimento, de eu saber o propósito de tudo isso, entende? Mas não mexe mais. Eu olho para mim e tem gente que olha para mim e acha, será que ela está chorando por causa, ainda está Não! Tem gente que ainda acha que eu sofro assim, de uma dor. Não, eu não sofro mais. Eu não tenho esse sofrimento mais. Eu falo com convicção. Eu fui curada pela morte da minha filha. Glória a Deus. Eu fui curada pela morte dela. E como que foi esse processo que você encontrou? Você falou que escreveu um livro, né? Sim. Curadas para curar, quando a dor se tornou em propósito. Uau. Como que foi esse processo? Porque você estava passando no meio do luto, e aí Deus começou a falar com você, começou a te dar direção. Menina, sabe como que começou? Foi bem depois. Esse livro surgiu ano passado, olha quanto tempo. Nunca passou pela minha cabeça de escrever um livro. 5 anos, né? 5 anos. Nunca se passou pela minha cabeça de eu escrever um livro, nunca. Mas aí existe uma profecia liberada pela minha vida que o pastor Max falou assim comigo, há muito tempo atrás. Eu te vejo sentada atrás de uma mesa, como se fosse um escritório, atrás de um computador. E eu vejo a sua família tendo muito orgulho de você. Isso há muito tempo atrás. Isso logo eu, que não tenho estudo, não terminei meus estudos, não fiz faculdade, não fiz nada disso. Logo eu
Então eu estou entendendo, já que Deus já me permitiu trabalhar numa área de administração, alguma coisa assim, ele pode esquecer a carteira de trabalho, você nunca mais trabalha. Você vai trabalhar atrás dessa mesa e Deus vai te levantar. Isso é uma profecia lançada há quase uns 8 anos, a 9 anos atrás. Foi logo uns 2 anos, 3 anos de me convertida. Aí eu lembrei disso, gente, de onde que vai surgir isso? Aí eu conversando com uma amiga minha, falei assim, eu quero ter um livro. Será que se eu escrever um livro dá certo? Ela, dá certo, vamos escrever um livro. Bom, mas deve ser muito dinheiro. Ai, gente, aí alguém me deu o contato da pastora Adélia, da editora Kairos, esposa do Samuel Procópio. E ali eu conversando com ela, falou comigo, o valor é X, assim, assado. Aí eu disse, mas como que eu faço? Porque eu não sei nem ler e escrever direito. Eu faço por digitar e mando para você, eu vou mandando para PDF. Ela chegou para mim e falou assim, olha, você vai me contar a tua história por parte e eu vou exprimir para você aqui no livro. E eu fui contando para ela como que eu queria que ficasse, tudo direitinho. Eu quero que você fala tudo aquilo que eu estou falando. E tudo aquilo que eu vivi, ela colocou dentro daquele livro. Sem tirar e sem colocar. A quase tudo que eu te contei aqui, a maioria da parte tem dentro daquele livro. Com mais detalhes. Com mais detalhes. E como é que faz para a gente adquirir esse livro? Então, esse livro, por enquanto, ele está comigo. Eu consigo botar no correio, enviar para as pessoas. Pode me chamar no Instagram. Tem um linkzinho de compra? Não tem ainda o link de compra. Mas aí, se quiser me chamar, tem um WhatsApp. Eu consigo enviar. Já foi para Campos, Espírito Santo. Uau. Já foi para outros lugares. Já consegui enviar. Você trouxe, não, né? Trouxe, tá dentro da minha bolsa. Tá aí a bolsa? Não, a bolsa tá lá. Então a gente deixa a imagem aqui do livro, então. Deixa. Tá? A gente deixa a imagem aqui. Mas aí você coloca no correio. Coloco no correio e mando para a pessoa, mas eu já estou vendo para colocar nas plataformas, porque tem umas regras que tem que ser cumpridas. Ah, sim. Entendeu? Então fala pra gente o seu Instagram, que é para entrar em contato, e seu telefone, você quer falar? O meu telefone já está lá no Instagram, já entra direto, o meu WhatsApp, na missionária Samila Peixoto. E também tem no projeto Curados para Curar, que eu tenho o Instagram também. Ah, legal. Tem o Instagram do projeto e tem o Instagram o meu Instagram pessoal. Todos os dois você consegue ter acesso ao meu WhatsApp e eu consigo enviar o livro para qualquer lugar. Entendi. Entendeu? Aí, e lá já tem um WhatsApp. É só entrar no Instagram, Isso. Entendi. E aí, como que foi lançar esse livro? Qual foi a emoção? A sua família, como que abraçou? A minha mãe estava presente comigo. Algumas pessoas estavam presentes. Eu não tinha dinheiro algum, foi feito um bolão, as irmãs se uniram, fizeram um bolão, conseguiram dinheiro para poder pagar o livro, conseguiram dinheiro para fazer o lançamento, fazer um café da manhã, um café da tarde. Que legal! Com um culto, aí teve uma mesa posta para receber as pessoas, com assinatura, com tudo. E vai sair o devocional agora no final do ano. Uau, que lindo, missionária! Vai sair um devocional. O que aconteceu? A editora lançou um negócio lá no Instagram dela, dizendo que quem mais compartilhasse e comentasse, ia ganhar um sorteio de uma edição de livro. Só que o que eu fiz? Eu botei todo mundo para me ajudar a compartilhar. Nossa assistente. Todo mundo para começar a compartilhar. Nossa assistente foi lá pegar, Nossa assistente foi pegar. Obrigada, meu bem, meu amor. Nossa assistente. A compartilhar. Deixa eu botar aqui. Qual, meu bem? Olha que lindo. Curada para curar. Quando a dor se torna propósito. É esse o livro. Lindo. Comecei, minha filha, compartilhando, até eu ganhar o sorteio. Aí eu ganhei uma edição grátis. Que lindo. Aí agora eu tô lá trabalhando para fazer o devocional. Graças a Deus. Aí Deus foi me dando as ideias. O Senhor foi te inspirando. Me inspirando. E então, em dezembro, final do ano, que é novembro, dezembro? O quê? É o lançamento? O lançamento do próximo? Vai ser lá para novembro. Então você vem pra gente lançar aqui também. Ah, que lindo! Tá bom? Vou querer sim, com certeza. Entrar em contato. Mas e hoje, após o luto, após as perdas, como que a Samila é diante do Senhor?
Hoje, Qual é o que queima no seu coração hoje? hoje o que queima no meu coração é ajudar pessoas a se reerguer do poço e dizer para elas que existe solução sim, que Deus cura sim, que Deus transforma sim. A minha fome, a minha sede hoje é de alcançar mulheres, de alcançar vidas, de alcançar pessoas, Lindo. de alcançar jovens também, para poder mostrar que o crime não compensa, que existe sim jeito para uma pessoa que tem um vício. E eu gosto dessas duas áreas, que é a área de trazer para a juventude que elas podem sim ser libertas de um vício, para uma pessoa que está aprisionada no tráfico, e também há mulheres que se encontram depressivas, que precisam de uma restauração de um casamento, porque eu vi que Deus me deu um casamento abençoado, que elas têm sim a capacidade de ter um relacionamento estruturado dentro da palavra do Senhor, que elas podem ser sim livres de toda opressão, que elas podem ser curadas sim. Então isso arde no meu coração, e que o projeto ele venha crescer em corações de pessoas. E hoje eu não estou aqui para atrair pessoas para a minha vida, para estar comigo, mas eu estou aqui querendo atrair pessoas para estar com Cristo. Não precisa caminhar comigo, mas que desde o momento que esteja com Cristo, entendeu? Sim. Apresentar Cristo, apresentar o Deus que me salvou, o Deus que me libertou, o Deus que no meio desses 14 anos só tem demonstrado para mim que é possível sim você vencer luto, vencer depressão, e que você pode sim não abandonar a fé em meio à dor. Que tem como se você não entregar sua carteirinha em meio à dor. Porque tem gente que quer abandonar ministério, abandonar carteirinha, abandonar a sua liderança. Você não precisa abandonar, até porque quando Ezequiel perdeu a sua mulher, Deus não deu nem oportunidade de Ezequiel viver um luto. Vai fazer a obra, vai arder, tem que arder. Então, tem coisas que vai ser necessário sair para outras coisas novas entrar. Então, é esse o evangelho, é esse o propósito do meu coração, é isso que arde no meu coração. Glória a Deus. E através dos eventos que eu faço, almas se convertem. Através das lives, almas se convertem. Através de um versículo, pessoas se convertem. Então, é sobre isso, é sobre ganhar para Cristo, para o reino. São muitos testemunhos, né? São. Mas eu gostaria de que você contasse pelo menos um testemunho de transformação através do que o Senhor tem feito na tua vida. Um testemunho de transformação que Deus tem feito na minha vida, ou através de mim? Através da sua vida. Através da minha vida? Eu vou falar de quem já é de casa. Eu vou falar sobre a vida da minha enteada, Adriele. A Adriele era uma pessoa que muito tímida, muito na dela, sem perspectiva de vida, espiritualmente falando. E quando eu mostrei para ela que o projeto Curadas e a Radassa teve que ir para coisas novas surgirem e Deus fazer algo sobre a vida dela, ela hoje mostra que ela é totalmente diferente. Glória a Deus. Você vê hoje uma Adriele que ora, que jejua, que sobe um monte, que consagra, que louva, tem uma voz linda, maravilhosa. Hoje você vê ela em um ministério de louvor. Então eu posso te falar com convicção que isso aconteceu depois do Projeto Curadas. O Projeto Curadas, se um dia eu conseguir fazer um vídeo, porque ela é tímida, e falar, ela vai dizer: o Projeto Curadas me salvou de tudo aquilo que um dia eu pensei que eu não conseguiria. Porque ela descobriu o louvor através do primeiro evento que eu fiz. Porque quando eu fiz o primeiro evento, nós reunimos as irmãs que não cantavam na igreja, não cantavam em lugar nenhum, e botamos para cantar. Quando ela abriu a boca para cantar, eu, caraca, cara, tu canta muito. O corpo arrepiava quando ela botava a mão no microfone. Tem a chave, né? Tem a chave, então ela se descobriu. Glória a Deus. E desde esse momento que ela descobriu, ela está até hoje descoberta aí no Evangelho. Glória a Jesus. E surgiu isso dela, e fora outras coisas, e não tem como contar, senão a gente vai sacar aqui Sim. a noite toda falando sobre isso. Mas a Adriele é um testemunho de vida. Glória a Jesus pela vida da Adriele. É. Antes de qualquer coisa, você falou que pegou a bonequinha da tua filhinha Sim. e você lhe dava mamar, você estava em um período ali, em um dos estágios do luto, né? Sim, sim. Como foi para você sair
desse lugar que você entendeu que você estava substituindo a tua filha por aquela boneca, né? Sim, sim, sim. Porque ali você cuidava, você enrolava na mantinha, sim, sim, né? Sim. Como foi que você entendeu? Porque ali precisou de uma cura do Senhor. Precisou. Uma intervenção do Senhor. Precisou Deus trazer uma pessoa, uma amiga antiga minha, tirar a boneca de mim. Tirar a boneca de mim. Do nada a boneca sumiu. Aí depois eu descobri que a boneca tinha vindo, me mandado mensagem, falando, tô levando essa boneca que está comigo. Eu estou dando banho, essa boneca está limpinha, essa boneca está guardada, mas eu só vou te devolver quando você for curada. Eu vou ter que procurar ela. Se eu tô curada, traz a minha boneca de volta. Mas eu vou falar uma coisa também que me ajudou muito no meu processo de cura. A sair dela, porque quando a boneca saiu, é porque eu não consegui falar. Entrou a Esté, saiu a Radassa, entrou a Esté. Esté é filha do filho do meu esposo. A netinha, então. A netinha, porque não é meu filho de sangue, nós criamos. Mas a menina é como se fosse a minha neta de sangue, sabe? Então a Radassa foi e a Esté entrou. Sim. E nisso que a Esté entrou, saiu a boneca e entrou a Esté. A Esté, minha filha, ia pra minha casa, a Esté vai pra minha casa até hoje. Quantos aninhos? A Esté hoje tem 5 anos. Uau, que lindo. Vai fazer 5 anos, vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos esse ano. Aí o Senhor te substituiu não, né? Ele trouxe. Te trouxe um conforto. Um conforto. A Esté foi um conforto. A Esté é o meu conforto. É o seu cheirinho, né? O jeito que ela me olha, o jeito que ela fala comigo, sabe? No olhar dela. O jeito que ela fala que ela me ama, o jeito que ela fala, ela é minha mesmo, assim, minha netinha, de deixar a mãe dela de cabelo pro alto e falar, eu quero ficar com a minha avó. Vovó, tô com saudade de você, eu posso ficar com você? Ela tira meu riso, ela tira meu pâncreas, ela tira tudo. A Esté, ela veio realmente. Que lindo. Como um projeto também de cura. Aqui. Eu tenho que pegar um lencinho e colocar aqui, porque todo mundo que senta aqui me faz chorar. Ai, Samila, vamos finalizar? Vamos, senão a gente fica. Que glória, que presença, que ambiente que está aqui nesse lugar. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente. Você pode olhar ali nessa câmera, deixar uma palavra. Eu vou deixar uma palavra que fala muito comigo, que diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, pega as que não são para confundir aqueles que se dizem ser. Então a matemática de Deus não é a nossa matemática. Então o que eu quero dizer para você que está ouvindo esse podcast agora, a matemática de Deus sobre a tua vida é totalmente diferenciada. Aquilo que alguém diz que é improvável, aquilo que alguém diz que não vai dar certo, Deus inverte e mostra para a sociedade que Ele é Deus sobre a tua vida. Eu estou falando porque Ele fez isso comigo, eu sou prova viva disso. E eu quero liberar essa palavra profética sobre você. A tua casa é fruto de oração. O teu casamento é fruto de oração. O teu ministério é fruto de oração. Existe alguém em alguma face dessa terra que está orando, Calamanda Sébia, pela tua casa, pelo teu ministério, por você. Deus sempre levanta alguém para ser um canal, para estar ministrando sobre a tua vida. Então você não vai morrer nesse deserto. O teu filho não vai morrer nas drogas. A tua filha não vai morrer nessa depressão. A tua casa não vai desmoronar só porque alguém disse que vai dar errado. O seu trabalho não vai esmurecer só porque alguém disse que não é de Deus, não. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle quando eu estava no tráfico. Ele não perdeu o controle quando eu estava no vício. Ele não perdeu o controle quando eu estava no luto. E Ele também não vai perder o controle
sobre você, porque Ele vai pegar você, que a sociedade diz que não tem solução nenhuma, e vai mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Não é porque nós somos merecedores, porque nós não somos, é porque a graça de Deus nos alcançou e continua nos alcançando por todos os dias da nossa vida. É a misericórdia dele, é a graça dele, Calamanda Sébia, é o poder dele sobre nós. Por nós, nem aqui nós estaríamos, mas como ele nos chamou, morreu na cruz e disse que ele tem um plano de vida para nossas vidas, eu estou aqui, você está aí, e algo sobrenatural ainda vai acontecer para mostrar o quanto ele é tão grandioso sobre as nossas vidas. É essa mensagem que eu deixo para todos nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Antes da gente finalizar, me conta quando que vai ser o próximo evento? Próximo evento é dia 10 de abril. É uma vez por ano. 10 de abril? Isso. Ah, então só ano que vem. Só ano que vem, nós já estamos trabalhando. Puxa. 10 de abril, passa rápido. Vamos trabalhar isso aí para ser com mais frequência? Então, vamos. O que acontece? É um projeto que é pessoal. Uhum. Então não tem oferta, não é tipo assim, algo que tem dízimo, carrega parceria ainda. Uhum. Aí a gente trabalha com o rifa, a gente trabalha com o Festival de Pastel, que vai começar a partir de agosto, que tudo legal. É um custo, porque tem que alugar som, porque aí eu alugo tudo, alugo cadeira, alugo som, iluminação, é tudo alugado. Mas eu creio que Deus ele vai fazer a gente fazer um projeto aí que seja 2 vezes por ano, em nome de Jesus. Olha, eu tô para acontecer em outubro uma extensão do Curares aqui em Macaé. Isso mesmo, no Verde Mares, tá? Me chamaram para fazer uma extensão. Porém, não é no mesmo nível que eu faço lá em Macabu, mas vai ser o projeto Curado, com as irmãs que eu vou querer trazer de lá de Macabu para cá. Eu conseguindo ir agilizando isso, eu te mando uma mensagem para você ir, te aviso, tá bom? Tá. Que vai ser aqui em Macaé. E se você acredita nesse propósito, nesse projeto, se você está ouvindo a missionária aqui e acredita nesse projeto e quer, de alguma maneira, abençoar, de alguma maneira ser um patrocinador, né? Um abençoador, vamos falar assim, é um abençoador, porque é um projeto lindo. E se você sentiu arder no seu coração, entre em contato. Se caso você quiser entrar em contato direto com a gente passa para ela também, ok? Mas não fique de fora. Se você está sentindo no seu coração, não deixa passar, porque é um projeto completamente evangelístico, é um projeto completamente envolvendo o Senhor, a glória do Senhor, a cura, a libertação. É verdade. Né? E é um projeto lindo. Eu quero fazer parte. Amém. Tá? Então, seja muito bem-vinda. Todos vocês, muito bem-vindos. Então, missionária, ora pra gente finalizar? Ora. Posso mandar um beijinho pra Jô? Claro! Jô, beijo, minha amiga. Olha, obrigado, tá? Te amo de coração. Linda, beijo, Jô. Então vamos orar. Vamos. Deus, neste momento, Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque foi o Senhor a todo momento, a todo tempo. Nós não somos dignos nem merecedores, mas a Tua graça nos alcançou. Obrigado por esse período, Pai, de bate-papo, de conhecimento, de graça, de unção, de presença. Meu Deus, que tudo que foi mencionado aqui venha alcançar vidas, Pai, venha alcançar pessoas. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por esse podcast, por esse ambiente. Meu Deus, querido, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada dia mais. A vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, dessa mulher incrível. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, meu Deus, esse projeto. Que o Senhor possa continuar enviando, Senhor, pessoas, recursos, Pai, para estar sobre este projeto, Pai. Meu Deus, eu te agradeço pela vida dela, pela vida da Jo, pela vida de cada um, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, expandir esse negócio, que o Senhor possa expandir cada dia mais, que venha crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer mediante a Tua palavra. Meu Deus, que todos os impasses, meu Pai, venham ser
repreendido, mas que a tua graça, o teu poder venha estar sobre esse ambiente. A cada pessoa que passar por aqui, Senhor, a tua graça venha reinar e que venha ser um divisor de águas na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado por este momento. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. E graças a Deus. Amém. Esse é o livro. Adquire, entre em contato, adquire. Abençoe a vida de alguém através desse livro. Eu tenho certeza que o Senhor vai curar, vai libertar, vai sarar, vai tirar muitas vidas aprisionadas, tanto no luto quanto no tráfico, né? Quanto nos vícios, quanto na vida errada mesmo, sabe? Então, abençoe a vida de alguém, porque tem alguém sem esperança e precisa ouvir essa mensagem. Então, seja um mensageiro do Senhor nessa terra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Amém, muito obrigada pela tua Jesus. presença. Glória a Deus. Missionária, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela tua presença. Fui muito abençoada. Amém. Vou sair. A minha semana vai ser outra. Amém. A partir de hoje. Amém. Muito obrigada por esse fruto aqui. Eu que agradeço. Semeado. Eu que agradeço. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha derramar na sua vida cada dia mais. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, de ir lá no canal do YouTube, se inscrever. Nós estamos percebendo que nós estamos tendo mais assistidos do que inscritos, né? Temos mais curtidas do que inscritos. Isso quer dizer que você está se esquecendo de se inscrever. Então vai lá, se inscreva, porque nosso canal é um canal comprometido com a verdade, comprometido com o Senhor. E o nosso único objetivo aqui é evangelismo, é trazer a verdade do Senhor. Então, você é um missionário de Jesus, nos ajude com essa missão, ok? Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima.